Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Esaú Neves e venho gravar mais um vídeo da Palavra de Deus para nossas meditações. O que eu quero fazer é baseado no tema, a unção de Manassés é um mover de Deus ou uma doutrina satânica no nosso meio? Por quê? Porque em vários programas de televisão, programas evangélicos, eu tenho visto essa história da unção de Manassés, até vi alguns depoimentos, baseado no quê? No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 51, que fala assim: E chamou José, o seu filho primogênito, de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Primeiro você lembra que José é aquele menino que teve o sonho, que o sol, a lua, as estrelas, representando seu pai, sua mãe e seus irmãos, se encurvava para ele e ele virava senhor deles. Seu pai entendeu até a história, mas o repreendeu, seus irmãos duvidou, a partir dali começou a perseguir a José, até que chegou no ponto de jogá-lo numa cisterna, vender ele como escravo para uma caravana que passava. José no Egito chegou como escravo, foi crescendo, depois por não pegar e sair com a mulher de Potifar, a Patifona, acabou sendo jogado na cadeia. Então ele teve uma vida de trabalhos, uma vida de batalhas, uma vida que ele foi perseguido, uma vida que ele foi rejeitado e injustiçado. Então quando ele fala, faz esquecer no nome de Manassés, ele tinha sido exaltado no Egito e além de se tornar o homem primeiro de Faraó, uma das coisas que ele tinha herdado era o casamento, e do casamento nasceu o filho. A vida dele tinha criado um novo rumo e ele disse que Deus tinha feito ele esquecer dos trabalhos. Ali ele estava querendo dizer das batalhas, dos conflitos, das injustiças. Então ele estava falando de cura interior, ele estava falando também de um coração que agora conseguia a ter um pouco de tranquilidade, mas ele fala também que fez esquecer de toda a casa de seu pai. Nós olhando para o final, lá para frente da história de José, nós sabemos que ele reconheceu seus irmãos quando seus irmãos desceu no Egito. Foi trabalhando de uma maneira até descobrir se seu pai estava vivo, e segura um, segura outro, até todos vir até ele, porque através dele Deus livrou o povo dele da fome. E dentro dessa situação, se José tivesse esquecido literalmente falando, então mostra-se que aquele que esquece literal não se lembra mais, não ia reconhecer, não ia se interessar pela história de querer saber se seu pai era vivo ou não. E dentro dessa questão, também eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, que me dá o direito quando fala assim: E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Em conclusão, analisem. Então eu quero fazer uma análise com você daquilo que eu vi, da unção de Manassés e daquilo que a palavra diz. Primeiro, uma pessoa, para estar no Senhor, Jesus falou assim, em Lucas 5, 31, 32, Jesus respondeu: Não necessita de médico os são, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Arrependimento quer dizer mudar de pensamento, função do Espírito, convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa reconhecer o que era e reconhecer que necessita de Deus e se entregar e deixar Deus frutificá-lo de novo, fazer esta pessoa nascer de novo. Então, Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Então, o sentido de cura, inclusive para viciados, é verdadeiro, é legítimo, é de Deus a questão de batalharmos e ministrar a cura. Mas aqui diz assim que ele veio para trazer os pecadores ao arrependimento. Uma vez que Jesus veio trazer pecador ao arrependimento, eu vi nessa questão da unção do Manassés, alguns que foram ministrar, depois perguntou cheira. Eu não conseguia o cheiro, graças a Deus. Isso eu acredito. Só que depois falava, você usava quanto de droga? Eu não usava. Ele não lembrava, então ele não tem uma vida de arrependimento. Ele não teve um encontro com Deus. Essa é a questão, que a manifestação de um ser humano para ser curado por Deus, sarado por Deus, liberto por Cristo, tem que reconhecer o que era, vir até o Senhor e ser transformados. Nós conhecemos na Bíblia pessoas como Gadareno, que depois de liberto de legiões, capítulo 5 de Marcos, queria seguir a Jesus. E outras pessoas que Jesus falou, não fique por aí. Um exemplo, a mulher de Samaria foi para Samaria, contagiou o povo falando de Jesus Cristo, mas ele tinha uma consciência de que ele era, do que ele foi,
daquilo que ele viveu. E eu achei estranho nessa questão da unção de Manassés, que praticamente a pessoa, tipo, como se tivesse parte da sua vida apagada. Então ele não teve um arrependimento. Porque o arrependimento e a conversão, o Espírito Santo cura. Não significa que tem que esquecer como se nunca tivesse vivido para ser curado. Porque eu e você fomos curados de muita coisa. E até de falta de perdão, nós perdoamos pessoas. E tudo isso foi um procedimento de Deus no nosso interior, agindo pelo Espírito, nós aceitando e não ficamos com sequela. Nós lembramos do que fomos, mas não temos mais o peso daquilo. As coisas velhas se passaram, não carregamos mais aquela vida de dor, de frustração e de tortura. E Jesus disse em Lucas 15:10, assim vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sempre o evangelho é baseado em arrependimento, transformação, procedimento de cura e de libertação. O que eu achei estranho foi isso, para pessoas não se lembrar de nada. Então, quer dizer, não se arrependeu do uso do crack ou daquilo que o prendia. Ele simplesmente teve um toque de mágica que apagou da sua mente aquilo que ele foi, aquilo que ele fazia. E isso não está relacionado e nem tão pouco ligado a perdão. É por isso que o Senhor Jesus usou João, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, dizendo, amados, não creai a todos os espíritos, mas provai se os espíritos vêm do Senhor. E Paulo diz lá também, 1 Coríntios 14, 29, que 2 ou 3 pudessem profetizar, mas também os outros julgassem, analisassem, está sendo legal, cabe com a minha alma, até me dá uma sensação, trouxe até uma manifestação, mas é baseado na palavra, é legítimo, é legal essa manifestação. Então dentro disso, aonde eu quero chegar, que é a unção de Manassés, aquela uma que a pessoa é perigosa, tem as suas contradições, e eu falo isso em termos de julgamento, pedindo esclarecimento, porque eu não sou absoluto. E no demais das situações nós vemos outros que falam, eu comecei a vir na palestra antidroga e recebendo a palavra e entendendo, foi difícil, veio até seta de recaída, mas Deus foi me ajudando, eu estou fortalecido. Deus construiu minha vida, minha família, e eu estou na peleja aí, já faz 9 meses, 1 ano, tanto tempo que eu estou limpo. Então eu acredito no processo da cura, cura da alma, cura física, cura, Deus é especialista. E para libertar, Jesus, o Filho nos liberta, João 8,36, e ficamos livres mesmo, não tem por onde. Mas a questão do esquecimento, a Bíblia fala que aquele que não tem pecado, diz nas epístolas de João, já comete pecado de falar que não tem. E quem tem partes apagadas, vive o quê? Então, reflita nisso, pensa nisso, na questão da unção de Manassés, e vamos procurar mais fatos, mais dados palpáveis, para compreender melhor se é uma manifestação ou uma de Deus, um mover de Deus na terra, ou uma doutrina maligna. Se for uma coisa maligna, pastor, apóstolo e bispo não é ser absoluto para ver uma coisa e aprender e gostar e manifestar e achar que é. O caminho do arrependimento também compete a nós que somos ministros de Deus, se estivermos falando alguma coisa que não é como se fosse. Nós temos que ter a humildade, a hombridade, principalmente quem está na mídia, de aparecer e falar, não é por aí. Então vamos administrar de novo. Que haja memória do velho homem que você foi e viva o novo que você é, em nome de Jesus.